Welcome to the Harry Club, and don't forget to subscribe, respirar fundo. E permita que este momento exista apenas para você, porque há algo profundamente poderoso na presença de um homem que não pede permissão para ser quem é. Um homem que carrega no corpo os sinais do tempo, do esforço e da escolha, consciente de viver com intensidade. Um corpo marcado pela força construída dia após dia, onde cada músculo conta uma história e cada fio de pelo reforça uma identidade que não se esconde, porque o corpo masculino natural não é apenas aparência, é linguagem silenciosa, é postura, é energia que ocupa o espaço sem precisar anunciar nada. E quando você observa um homem assim, forte, sólido, confiante, você percebe que não se trata apenas de estética, mas de uma mentalidade moldada pela disciplina, pelo treino constante, pelo compromisso com o próprio corpo e com a própria essência. Porque músculos não nascem do acaso, eles surgem da repetição, do suor, do silêncio das madrugadas, da decisão de continuar quando ninguém está olhando. E o corpo peludo, natural, bruto, carrega uma verdade que não pode ser fabricada. Ele fala de masculinidade sem filtros, sem artifícios, sem desculpas. Uma masculinidade que não precisa ser explicada nem suavizada, apenas sentida. Porque existe algo hipnotizante na combinação entre força física e autenticidade, na forma como o corpo se move com segurança, como a respiração é firme, como a presença se impõe sem agressividade, apenas com consistência. E essa presença começa na mente, nasce na forma como o homem se enxerga, se respeita e se constrói, treino após treino, escolha após escolha, aceitando o próprio corpo como extensão da própria verdade, entendendo que o pelo não esconde, ele revela maturidade, revela identidade, revela liberdade. E quando o corpo é forte e natural, ele comunica estabilidade, confiança e atração, de forma quase instintiva, porque o ser humano responde à força real, àquilo que parece sólido, confiável e autêntico. É por isso que o corpo masculino trabalhado com textura, com densidade, com marcas visíveis de esforço, se torna fascinante não pelo excesso, mas pela coerência entre quem o homem é por dentro e o que ele expressa por fora, pois cada músculo desenvolvido carrega horas de dedicação silenciosa, cada curva do corpo fala de resistência, cada detalhe revela alguém que escolheu evoluir, não para agradar o mundo, mas para honrar a própria essência. E nesse processo, o homem aprende que o corpo não é apenas uma ferramenta visual, é um território de presença, de energia, de expressão, de toque do tempo, o crescimento dos pelos e o amadurecimento da força se tornam símbolos de um caminho percorrido com coragem. E quanto mais natural esse corpo mais ele se distancia de padrões artificiais e se aproxima do que é primal, verdadeiro e magnético, porque a beleza masculina real não está na perfeição. Está na verdade do corpo que respira, que se move, que ocupa espaço com calma e firmeza. Um corpo que não precisa ser suavizado para ser aceito. Um corpo que não pede desculpas por existir. E essa segurança se reflete no olhar, na postura, no caminhar, criando uma aura que chama a atenção sem esforço. Uma atração que nasce da coerência em mente, corpo e atitude. E ao longo do tempo, o homem que constrói esse corpo aprende que a verdadeira força não está apenas no peso que ele levanta, mas na constância, na paciência e na capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo tenta impor outras versões, porque o corpo forte e natural é resistência silenciosa, é afirmação de identidade, é prova viva de que a masculinidade não precisa ser escondida, suavizada ou justificada. Ela apenas existe, firme, presente e inegável. Quando você entende isso, passa a enxergar o próprio corpo como uma obra em constante evolução, não para ser exibida, mas para ser vivida, respeitada e sentida. Porque o verdadeiro magnetismo masculino nasce quando o homem se sente confortável dentro da própria pele, aceita sua natureza, honra sua força e caminha pelo mundo com a tranquilidade de quem sabe exatamente quem é. E essa tranquilidade se transforma em poder. Um poder silencioso, profundo e extremamente atraente, que não depende de palavras, apenas de presença,
E é exatamente essa presença que transforma o corpo masculino natural em algo impossível de ignorar. O corpo masculino conta histórias antes mesmo de qualquer palavra. Histórias escritas na pele, no suor, na disciplina diária que poucos veem. Cada músculo carrega o peso da persistência, cada detalhe revela escolhas feitas quando ninguém estava olhando. Não é sobre perfeição, é sobre presença, constância e verdade. Há uma força silenciosa em quem constrói a si mesmo dia após dia. Não grita, não se exibe, apenas existe. A respiração firme, o olhar focado, o corpo que reflete equilíbrio entre potência e calma. Essa é a beleza real, aquela que nasce do esforço, não do filtro. O masculino autêntico não pede permissão, ele ocupa espaço com naturalidade. É cru, é direto, é honesto. A estética surge como consequência, um reflexo da rotina, da dedicação, do respeito pelo próprio corpo. Nada é forçado, tudo é conquistado. Quando o movimento encontra propósito, o corpo se transforma em linguagem. Cada gesto comunica disciplina. Cada pausa revela controle. A força não está apenas no tamanho, mas na consciência de quem sabe quando avançar e quando desacelerar. Este é um convite para enxergar além da superfície, para perceber que o verdadeiro poder está na simplicidade bem construída, no corpo que sustenta, na mente que direciona, na presença que inspira. Aqui, celebramos o real, o forte, o constante. Existe algo poderoso no silêncio que antecede o movimento. Antes do corpo agir, a mente já decidiu. O corpo masculino carrega histórias que não precisam ser explicadas. Elas estão escritas na postura, na presença, na firmeza de cada gesto. Não é sobre exagero, é sobre verdade. O corpo forte não nasce pronto. Ele é construído dia após dia, repetição após repetição. Cada treino deixa marcas invisíveis que se transformam em confiança. Não é apenas músculo, é disciplina, é foco. É a decisão diária de não desistir de si mesmo. A beleza no que é natural, na textura da pele, na força bruta equilibrada pelo controle. O corpo masculino não precisa ser polido para impressionar. Ele impõe respeito quando é real, quando carrega esforço, suor e autenticidade. Ser forte não é ser agressivo, é ser firme, é ocupar espaço com tranquilidade. Um homem que conhece o próprio corpo entende o próprio ritmo. Ele não corre para provar nada, ele constrói, ele sustenta, ele permanece. O treino não transforma apenas o físico, ele molda a mente. Cada repetição silencia dúvidas, cada avanço fortalece a identidade. O espelho deixa de ser um juiz e passa a ser um aliado, um reflexo de consistência. Existe algo magnético em quem cuida do próprio corpo com intenção, não pela aprovação externa, mas pelo compromisso interno. O corpo se torna linguagem. A presença fala antes das palavras. A verdadeira estética masculina nasce do equilíbrio entre força e controle, entre intensidade e calma. É isso que diferencia aparência de essência. Quem entende isso não precisa exagerar, ele simplesmente é. No fim, não é sobre músculos, é sobre postura, é sobre energia, é sobre a segurança silenciosa de quem sabe exatamente quem é. Esse é o espírito, essa é a força, esse é o Harry Club.